Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos à terceira edição da série de bate-papos técnicos em comemoração à Semana dos Papagaios Brasileiros. Nessa edição, vamos falar especialmente sobre a função dos zoológicos. As nossas convidadas serão Ana Raquel Faria, zootecnista e diretora de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, ASAB, Thaís Isidoro, bióloga e integrante da Secretaria Executiva da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, ASAB, e Paloma Bosso, médica veterinária e diretora técnica do Parque das Aves. Especialmente a partir dos anos 70, a preocupação com as atividades e com o formato das atividades desenvolvidas nos zoológicos ganharam destaque no debate mundial. Atualmente, esses locais ainda são a única oportunidade de convívio que a maioria das pessoas tem com espécies de animais silvestres de médio e grande porte. A partir de então, surge o que nós conhecemos como zoológicos modernos, que passam a dar foco no bem-estar dos animais, com recintos maiores e opções para que esses animais interajam com o ambiente, lidando com desafios muito semelhantes ao que eles encontrariam na natureza. Especialmente nos últimos anos, os zoológicos ganham destaque também na frente que a gente chama de educação para a conservação, também conhecida de educação ambiental, pesquisa, lazer e apoio a projetos de conservação de fauna. É sobre essa visão de zoológicos que trataremos hoje. Queria pedir que a Ana Raquel pudesse nos contar um pouquinho quais as atividades são desenvolvidas, como que os técnicos que estão integrados aos zoológicos trabalham em prol dos animais. Olá, pessoal. Olá, Marina. Primeiramente, eu queria agradecer muito por esse convite. Quando a gente pensa nas atividades, né, o que a gente pode proporcionar para os animais sob cuidados humanos, né? A ciência, a gente passa por ela, né? A ciência diz para a gente, ela mostra que os animais eles têm uma capacidade gigantesca de perceber o ambiente. Eles são seres sencientes. E é por isso que, como você bem falou, né, essa evolução que os zoológicos, que o conceito dos zoológicos tiveram ao longo dos anos, ela mostrou para a gente um universo de possibilidades, de como a gente pode cada vez mais estar melhorando a condição dos animais mantidos sob cuidados humanos, né? Então, a gente trabalha com conservação de espécies, mas nosso dia a dia é com aquele indivíduo, né? É com as necessidades dele, que ele esteja sentindo o ambiente dele de forma mais natural. Nós temos uma variedade enorme de trabalhos científicos mostrando a percepção desses animais, trabalhos que vão da área de comportamento, passando pela área de medicina veterinária, passando pela área de nutrição, né, que podem subsidiar o nosso trabalho. O segundo é a sensibilidade, que com certeza deve ter o cuidador do animal que está diariamente com ele, que é a pessoa que mais conhece aquele animal. Essa sensibilidade, ela é importante para a gente conseguir diferenciar o que é um padrão, né, do que é uma característica específica daquele indivíduo. Você pode ter dois papagaios, né, sendo cuidados da mesma forma e cada um deles vai reagir àquele tratamento de uma forma diferenciada. Terceiro, eu considero a criatividade, né, um ponto principal. Eu acho que o profissional, toda a equipe técnica de um zoológico tem que ser muito criativa para entender que aquele animal tem estímulos, né, diários, ele interage com o ambiente. Então, essa interação com o ambiente, ela é fundamental. Então, vai desde um substrato que você vai utilizar no seu recinto, até um tipo de tronco, um tipo de puleiro, um tipo de ninho, né? Os pontos de fuga, que a gente chama dentro de zoo, que são aqueles ambientes onde os animais podem se abrigar, né? Ele tem que ter a oportunidade de tomar sol, ele tem que ter a oportunidade de tomar chuva, ele tem que ter a oportunidade de se esconder. Então, são várias as formas que a gente tem de
mudar esse ambiente, de torná-lo mais dinâmico, de uma forma criativa. A nossa maior resposta é o retorno do animal, né? Ele estar bem. E estar bem é tudo isso que a gente conversou. Thaís, a gente sabe que além de todo esse suporte técnico e de todas essas atividades, os zoológicos contam com a contribuição muito importante das pessoas que também visitam essas instituições. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que funciona o papel do cidadão no trabalho que vocês desenvolvem e como que toda essa atividade externa é organizada também pelos zoológicos para que haja o mínimo de interferência possível aos animais. Também, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa importante conversa com todas vocês. E, como você falou, a importância da visitação, ela está ligada principalmente ao trabalho de educação que essas instituições realizam. A gente sabe que quando olha para uma espécie, pode admirar a beleza dela ao vivo, conhecer os comportamentos, ficar analisando ali, tudo que ela está interagindo com o ambiente, como a Ana acabou de mencionar, é um encantamento que a pessoa tem naquele momento que não tem como medir, Nesse momento que acontece uma verdadeira reconexão do visitante, daquela pessoa com o animal, com o mundo natural. A gente tem as equipes de educadores, toda a equipe da instituição, que tem a oportunidade de explicar para essa pessoa como que o zoológico, o aquário, atua nesse trabalho de conservação, contar a história dos animais que estão vivendo ali, se foi uma espécie que veio vítima de tráfico, de uma outra situação de maus tratos, ou de um acidente, que isso ajuda a passar uma mensagem dos impactos que as atividades humanas causam aos animais e à natureza, para fazer com que a pessoa entenda esse seu papel como cidadão na conservação dos animais, na conservação da fauna como um todo. Assim, a gente ganha mais aliados para esse trabalho de proteção. O objetivo principal é sempre que nessa visitação cada pessoa entenda a importância da biodiversidade, valorize mais a nossa fauna, porque ela se tornando mais empática com aquela espécie, com aquele indivíduo, ela vai ter uma motivação maior em ajudar a proteger. E sempre esse é o objetivo principal, a gente ganhar esses aliados para a conservação. Hoje, o Parque das Aves tem alguns recintos dedicados especialmente aos papagaios, Espaços próprios para esses animais. Além disso, não só o Parque das Aves, mas outros zoológicos atuam em parceria justamente com os projetos que estão integrados ao programa Papagaios do Brasil. Como essas parcerias? Como que os zoológicos promovem esse trabalho junto com outros corpos técnicos, que às vezes têm atividades diferentes, com outras instituições também? Bom, primeiro, então, também agradeço muito a oportunidade de participar dessa atividade aqui, dessa live com vocês. Eu acho que é importante a gente mencionar as atividades em dois contextos diferentes, Aqui dentro do parque a gente tem, sim, diversas espécies ameaçadas de extinção de papagaios, e eu dou destaque para dois locais aqui específicos no parque, Um deles, logo na entrada do parque, é um lugar que chama Ilha dos Papagaios, onde a gente trabalha com muitas ações de educação ambiental voltada para animais que foram recebidos aqui vítimas de maus tratos ou de tráfico de animais silvestres. Então, eles chegam aqui para atendimento médico veterinário e muitas vezes, por não ter condições de voltar, eles permanecem aqui com a gente. E a gente tem uma outra área que a gente chama de Salvando Papagaios, que é nessa parte onde a gente menciona quais são as nossas ações feitas em parceria com projetos de campo. Eu acho que a primeira que vem à cabeça das pessoas é a reintrodução desses animais no ambiente de ocorrência deles naturais. A gente tem, então, o fato de manter animais aqui se reproduzindo, isso serve para a possibilidade de manter uma população de segurança, se eventualmente uma espécie vier a se extinguir em uma determinada área. A gente pode trabalhar com resgate de animais, como a gente mencionou, de animais que estejam sofrendo algum tipo de ameaça pontual num determinado local. Eu acho que é muito importante a gente obter, através da manutenção desses animais aqui, a gente obter informações que são essenciais para a atuação dos profissionais de campo e vice-versa, Muitas das informações que são obtidas
com esses animais na área de ocorrência natural deles são repassadas para a gente aplica para as nossas atividades de manejo aqui. Então, essa parte de treinamento, de pesquisa que é feita dentro dos zoológicos, traz uma contribuição muito grande para a conservação das espécies. O que é importante nesse sentido é essas pessoas saírem daqui entendendo o que elas podem fazer. E a gente tem algumas contribuições também financeiras em relação aos projetos de conservação, né? De acordo com a demanda de cada um deles. Então, na ajuda de construção de caixas-ninho, aumentando a possibilidade de locais para os animais se reproduzirem, o fornecimento de câmeras trap para o monitoramento desses animais pós-soltura, o apoio financeiro na execução de censos que são realizados, ajudar a criar bases de campo. A equipe do parque vai até o campo para poder trabalhar junto com esses profissionais de maneira integrada. Uma parceria que eu gostaria de destacar e sobre a qual eu queria que você contasse um pouquinho foi um acordo de cooperação que foi assinado em 2018 pela ZAB com o ICMBio e o MMA, que são órgãos públicos de gestão pública, que contribuem, né, para a conservação não só de animais, mas de toda a biodiversidade brasileira. Você pode nos contar um pouquinho sobre como foi essa parceria, qual o escopo disso, a importância também de ter próximo desse trabalho as instituições públicas? Ponto que é fundamental é a conservação das espécies. E ninguém faz conservação sozinho, não adianta. O trabalho de conservação ele só tem sentido para os zoológicos como um todo, para as instituições, quando eles, de alguma forma, né, estão contribuindo para a conservação dessa espécie no ambiente dela. E a gente fala muito de conservação integrada, de plano único, né? Que é justamente colocar todos os atores reunidos para a gente conversar sobre conservação. Esse acordo foi conversado durante aproximadamente 2 anos para a gente entender como seria o escopo, né? Qual seria o papel da associação nesse processo. Então, ele foi desenhado de uma forma que ele possibilitasse a formação desses programas com base em um studbook. O studbook, ele nada mais é do que a informação que a gente tem sobre a história de vida desses indivíduos que estão sendo mantidos pelas instituições. Por que um studbook é necessário? Esse studbook, ele é o livro genealógico, né, que a gente chama. Então, ele vai identificar os pais, ele vai identificar os avós, ele vai começar a entender como que está a organização desses indivíduos dentro das diversas instituições, né? E para elaborar esse studbook, a gente precisa de um profissional, que é o studbook keeper. Então, nós chamamos o studbook keeper de detetive, praticamente, porque ele precisa vasculhar toda a vida, né, desse indivíduo que está sendo mantido. De onde que ele veio, aí busca informação com o órgão ambiental, busca informação com a instituição, para trabalhar a informação de uma forma que ela conduza realmente a gente a elaborar um programa de conservação. Então, esse studbook keeper, ele tem esse papel, né, de organizar esses dados para que a gente tenha uma população conhecida, né, e tenhamos não só quantidade, mas qualidade. Nós precisamos que ela seja saudável em médio e longo prazo. A grande importância desse programa é justamente a gente trabalhar essas características. Por que nós estamos mantendo esses animais? Né? Essa resposta que a gente precisa dar. E, por fim, além do studbook e do studbook keeper, né, desse profissional, esse acordo ele prevê os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho é que vão subsidiar, né? Eles vão fornecer, junto com as instituições, vão aprimorar o manejo, vão aprimorar as recomendações, eles vão estar trabalhando na movimentação desses animais em instituição. Nós estamos participando junto com o grupo. Papagaios é um grande exemplo, né? Então, a gente está já também abraçando as 6 espécies de papagaio ameaçado. Para a gente é muito gratificante essa possibilidade de trabalhar com outras espécies também. E a gente espera realmente que no futuro muito próximo a gente tenha
muitas espécies, né, dentro desse programa único, dentro desse plano único, e a gente fazendo um trabalho robusto e sério do ponto de vista de conservação. Nesse momento, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Thaís, o que de fato acontece com esses animais quando são recebidos, né? A gente pode tender a ter uma ilusão de que esses animais resgatados são simplesmente colocados nos recintos, mas há todo um trabalho por volta disso, há toda uma questão de pesquisa, de parceria, que é muito mais complexa do que o visitante consegue enxergar. Então, eu vou agradecer se você puder contar um pouquinho disso para a gente. Principalmente no caso dos papagaios, um dos principais fatores é o tráfico, né? Então, são milhares de animais todos os anos e que, quando são apreendidos, resgatados, né, por essa situação, eles passam, primeiramente, por toda uma avaliação da sua condição, né, antes de ficarem definitivamente dentro de um zoológico, né? E muitos deles não apresentam as condições de retorno à natureza. Então, dentro dos zoológicos é onde a gente acolhe todos esses animais, né, com todo o carinho e com todo o cuidado necessário. Então, toda essa preocupação das necessidades daquele animal que foi acolhido e recebido, ela é analisada por toda uma equipe técnica, né, por biólogos, veterinários ou tecnistas, para que a gente dê a melhor condição e qualidade de vida para aquele animal. E esse animal, quando ele fica dentro da instituição, a gente pode chamar ele de nosso embaixador. Eles que vão nos ajudar a passar toda essa mensagem do trabalho educacional, né, de como as pessoas devem se preocupar com a natureza, com a fauna, com os impactos, como que elas podem no dia a dia ter atitudes que minimizem esses problemas, tudo que é relacionado àquela espécie, que pode contribuir para que a gente aprimore e faça outras ações, inclusive no ambiente natural, onde os projetos também estão acontecendo, referente aos conhecimentos que a gente adquire dentro dos zoos, porque isso ajuda a tomar decisões, né, do que é melhor e mais adequado para aquela espécie que a gente está trabalhando. Então, acho que esses são os pontos principais do quão é importante aquele animal que chega por não ter uma outra oportunidade, mas mesmo assim ele acaba ganhando outras duas funções importantes como embaixador dessa espécie, tanto para o programa educacional quanto para o programa de pesquisa que as instituições desenvolvem. Paloma, tem um público que é muito especial, tanto para as atividades do programa Papagaios do Brasil, quanto para as atividades dos zoológicos, sobre o qual a gente não conversou ainda, que é o papel das crianças. A gente lançou alguns materiais próprios para sensibilização desse público, como é o caso, por exemplo, do álbum de figurinhas. O Parque das Aves também desenvolve atividades em outras frentes voltadas especificamente para esse público. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a importância de trabalhar a temática tanto da conservação quanto de fauna para esses, digamos assim, pequenos ouvintes. Quando a gente fala sobre as atividades de educação ambiental, assim como as outras frentes de ações para a conservação, é super importante a gente entender que a gente tem 3 passos principais envolvidos nessas estratégias. A gente age num primeiro momento fazendo uma análise, né? Tentando entender o que acontece com aquela espécie. E aí, de acordo com isso, conhecendo o público-alvo também. E daí a gente planeja uma estratégia de ação de acordo com o conhecimento dessa ameaça e desse público-alvo, para só num terceiro momento a gente agir. É uma tendência natural do ser humano a voltar a sua atenção para o meio ambiente. E, em paralelo, a gente tem vários estudos de ciências sociais mostrando qual que é a importância de se desenvolver esse contato com a natureza, né, para o desenvolvimento de adultos. Então, para adultos, criarem essa conexão, criarem essa sensibilidade e esse engajamento com causas ambientais, qual que é a importância dessas crianças crescerem em ambientes tendo esse contato com o meio ambiente, né? Então, é muito importante que a gente possa estimular não só as visitas até os zoológicos, mas áreas gerais onde as crianças possam, comunidades de conservação, parques, jardins, onde as pessoas possam ter esse ambiente rico de biodiversidade para poder encontrar essa forma de aprendizagem integrada, né? Entender o ecossistema como um todo, que são desenvolvidas aqui dentro para, primeiramente,
apresentar, né, gerar conhecimento para essas crianças e acabam desencadeando nelas uma série de valores e, consequentemente, quando aquilo faz sentido para ela, isso gera um engajamento e uma vontade, uma iniciativa própria de querer proteger o meio ambiente que está no entorno delas e as espécies que estão envolvidas com isso, né? A gente tem uma série de atividades de educação ambiental aqui no parque, então, desde a mediação de educadores dentro dos viveiros que a gente tem aqui no parque, onde essas espécies estão, sendo eles viveiros de imersão ou não. A gente tem atividades de observação de animais aqui na própria mata ou dentro dos próprios viveiros. A gente percebe esse envolvimento e essa vontade de se engajar e de defender a natureza. Então, isso faz toda uma diferença. Existe essa necessidade por parte das pessoas como um todo e das crianças, obviamente, de ter essa conexão com a natureza. E proporcionar isso traz uma vantagem muito grande como um novo aliado na conservação das espécies, né? Um caso bem específico que está relacionado à espécie papagaio chauá, e a gente começou a trabalhar com uma comunidade no município de Águas Formosas, no estado de Minas Gerais. E foi muito legal a gente trabalhar com as crianças ali. A gente também teve um clubinho, né, um grupo de pessoas, de crianças, com os seus professores que foram sensibilizados, que foram engajados para trabalhar com a problemática, com a questão da ameaça, da captura desses animais naquela região para serem mantidos para fins de estimação. Então, encontrar nas crianças essa fortaleza, essa vontade de trabalhar para melhorar a condição daquele animal na área de ocorrência faz toda uma diferença, né? Então, é muito importante tê-los junto conosco nesse sentido, porque é uma parceria, assim, eu diria, fundamental para as coisas conseguirem dar certo e a gente salvar essas espécies da extinção. É importante que a gente reforce nesse momento que cada vez mais os zoológicos e aquários assumem um papel fundamental, não só na conservação das espécies, mas de toda a biodiversidade, de sensibilização, consciência, de educação ambiental, nas mais diversas frentes, pesquisa, visitação, ações específicas que são desenvolvidas. Por isso eu deixo o meu convite a quem nos escuta, para que acesse tanto as redes do Programa Papagaios do Brasil, quanto os canais do Parque das Aves e da ASAB. A nossa próxima e última conversa, ela vai trazer uma visão de futuro sobre a conservação de espécies, especialmente dos nossos papagaios brasileiros. Agradeço especialmente a Paloma, a Thaís e a Ana Raquel que estiveram conosco hoje, em nome de toda a equipe do Programa Papagaios do Brasil. E deixo o convite também para quem nos escuta, se tiver alguma curiosidade, pergunta ou alguma sugestão, que envie para nós. Até a próxima!